Boa noite, a A paz para paz. todos. E aí, como estamos? A gente estava orando aqui antes de falar com vocês, como sempre, né? Mas na hora que a gente pede, né, Pai, escolhe aqui qual é a palavra na Bíblia que o Senhor quer que a gente leia para os nossos irmãos e tal. Aí ele falou, 2 Samuel, né, 23 e 24. Aí eu comecei a lembrar do texto, assim, só bati o olho e comecei a lembrar, assim, já fiquei tão feliz. Espero que vocês fiquem felizes como eu tô também. Então vamos lá. Hoje é sexta-feira, né? Preparação para o sábado, né? Que o Pai sempre pede para a gente guardar o sábado para ficar mais próximo dele, né? Não que os outros dias nós fiquemos longe, né? De maneira alguma, mas a gente se preserva mais, né? E fica mais, né? É um dia exclusivo, né? Um dia para a gente refletir, né? E com tanta coisa que está acontecendo nesse mundo, a gente precisa cada vez mais estar próximo dele, ler, conhecer a palavra, saber tudo que envolve isso e o que a gente precisa para a nossa vida, né? Então andar na palavra, ler a palavra, seguir a palavra. Só assim a gente vai estar protegido, né, de todas as tribulações que esse mundo ainda tem aí para passar, né? Então vamos lá. Essas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, o homem que foi exaltado, o escolhido do Deus de Jacó, né? Quando a palavra escolhido aqui também pode ser ungido, né? Entendido como ungido. Davi, o amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por meio de mim, e a sua palavra estava na minha boca. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem reina com temor de Deus. É como a luz da manhã, como uma manhã sem nuvens, que faz brotar da terra a grama verde e macia, como o sol que brilha depois de uma chuva. E a minha família foi a escolhida. Sim, Deus fez uma aliança comigo. A sua aliança é eterna, final e selada. Ele cuidará constantemente da minha segurança e concederá tudo quanto eu desejo. Mas os infiéis serão atirados fora, como espinhos que ferem as mãos que neles tocam. Quem quiser cortá-los precisa proteger-se com uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles devem ser destruídos com fogo. Estes são os nomes dos 3 guerreiros mais importantes de Davi. O primeiro era José-Basebete de Taquemone, chefe de 3 guerreiros principais. Este uma vez matou 800 homens com uma lança, numa batalha. Rosana. Oi. Tudo bem, cunhada? O segundo era Eleazar, filho de Dodô e neto de Aui. Ele era um dos 3 guerreiros principais que com Davi destruiu os filisteus em Paz-Damim, depois que o exército de Israel já se havia dispersado. Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a sua mão ficou com cãibra e ele não podia largar a espada. O Senhor lhe deu uma grande vitória naquele dia. O restante do exército não voltou, a não ser na hora de saquear os mortos. Depois Eleazar vem Samá, filho de Agé, de Arar, durante um ataque a uma tropa dos filisteus em Lei. Quando todos os homens de Davi fugiram,
o Samá, né? Ele se colocou sozinho num campo de lentilhas e derrotou os filisteus. O Senhor lhe deu uma grande vitória. Perto do início da colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão e os invasores filisteus estavam acampados no vale de Refaim, 3 chefes dos 30 valentes do exército de Israel desceram a caverna para ficar com Davi. Davi estava na fortaleza nessa ocasião e os filisteus na cidade vizinha de Belém. Então Davi disse: estou com tanta sede daquela água pura do poço que fica perto da porta de Belém. Então os 3 homens atravessaram com valentia as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço e o trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a tomá-la. Em vez disso, despejou a água no chão como oferta ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, eu não posso tomar dessa água. Ela é como o sangue destes homens que arriscaram sua vida por mim, atravessando as fileiras dos filisteus. Esses foram os feitos destes 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o líder dos 30. Certa vez ele, com a sua lança, matou 300 inimigos. Foi com esse ato que ele ganhou lugar entre os mais valentes de Israel. Ele se tornou o líder dos valentes oficiais do exército, mas não chegou a ser um dos 3 principais guerreiros. Havia também Benaia, filho de Joiada, um heróico soldado de Cabzel. Benaia matou os 2 maiores heróis de Moabe. Numa ocasião ele desceu numa cova e, apesar da neve, atacou um leão que ali se encontrava e o matou. Em outra ocasião, com um cajado na mão, matou um guerreiro egípcio de grande estatura que estava armado com uma lança. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes são alguns dos feitos de Benaia. Ele ficou tão famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Ele foi o mais honrado entre os 30 mais valentes, porém não fazia parte do grupo dos 3 maiores. Davi fez de Benaia o chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 valentes estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá de Arode, Elica de Arode também, Elés de Paute, Ira, filho de Iques de Tecoa, Ebiezer de Anatote, Mebunai de Uzate, Zalmão de Aoi, Maarai de Netofate, Elebe, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai de Gibeá, da tribo de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai do ribeiro de Gaás, Abialbon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon e Bené Jazem, Jonatas, Samá de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel de Giló, Esrai do Carmelo, Parai de Arba, Gibeal, filho de Natã de Zobá, Bani de Gade, Zeleque de Amon, Naarai de Berote, que era o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir e Urias, o Eteu, foram 37 ao todo, né? Então é aquela coisa, né? Nenhum rei, assim, além, claro, né, de toda a ajuda de Deus, consegue reinar sozinho. Tem todo o seu exército, tem todo um conjunto de pessoas ali lutando junto com ele. Sim, tem que ter competência e confiança, né? Uhum. Porque você pode ser traído, como muitos na história foram traídos, né? Uhum. Então, mais uma vez,
E aí é o último capítulo de 2 24. Samuel, né? O 24. Então no 23, Davi está muito feliz, né? De realmente saber que Deus escolheu a família dele para ser lembrada para sempre, porque foi Jesus vem da descendência de Davi, Sim. né? Mas isso não deixou que em alguns momentos Deus também ficasse irado com ele, Claro. porque Davi não era perfeito. Então mais uma vez Deus ficou irado com Israel e levou Davi a prejudicá-los mediante a contagem do povo e de Judá. Davi disse a Joabe, o comandante do seu exército, né? Faça uma contagem de todo o povo, desde uma extremidade da nação à outra, para que eu saiba o total da população. E Joabe, porém, respondeu, que o Senhor, o seu Deus, faça o rei, meu senhor, viver, até que veja a população do seu reino aumentar 100 vezes. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer essa contagem? Né? Ou por que o senhor tem prazer nisso? Contudo, a ordem do rei prevaleceu, né? E Joabe e seus oficiais saíram para contar ao povo de Israel. Eles atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade que fica no meio do vale de Gade, e foram para o norte até a cidade de Jazer. Depois foram a Gileade e Cádiz, na terra dos heteus, e chegaram a Dan-Jaã, de onde vieram para Sidom. Depois foram para a fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e cananeus. Por último foram até Berseba, ao sul de Judá. Tendo eles percorrido toda a terra, né, completaram sua tarefa em 9 meses e 20 dias, e voltaram a Jerusalém. Então Joabe relatou ao rei o resultado do recenseamento. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e 500.000 em Judá. Depois de mandar fazer o recenseamento, a consciência de Davi o acusou, e ele disse ao Senhor, pequei seriamente com o que fiz. Por favor, meu senhor, eu imploro que perdoe o pecado do seu servo, porque cometi uma grande insensatez. Na manhã seguinte, Deus falou ao profeta Gade, que era o vidente de Davi. Vidente também pode ser entendido em outras traduções como intermediário, um profeta mesmo, tá? Disse o Senhor a Gade, diga a Davi, assim diz o Senhor, eu darei a você 3 opções de punição, que você escolher eu farei. Gade procurou Davi e transmitiu a ele as palavras do Senhor e perguntou, qual dessas 3 opções você prefere? 7 anos de fome por todo o seu reino, 3 meses de fuga diante dos seus inimigos, ou 3 dias de praga sobre a sua terra? Pense bem e me dê a resposta, pois o Senhor quer saber qual a sua escolha. É grande a minha aflição, respondeu Davi. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. Ele já tinha eliminado a possibilidade de ter que ficar fugindo dos inimigos. Ficar fugindo de inimigo. Portanto, fiz a minha escolha, que o Senhor mande os 3 dias de praga. Ele queria resolver logo. 7 anos de fome? Não, né? Assim o Senhor mandou uma praga sobre Israel naquela manhã, e ela durou 3 dias. A praga causou a morte de 70.000 homens de Dan a Berseba, a terra toda. Quando o anjo da morte preparava-se para destruir Jerusalém, né? Boa noite, Ricardo. Oi, Ricardo. O Senhor arrependeu-se daquele mal e disse ao anjo destruidor, porque papai tem um anjo destruidor. Sim. Que faz esse tipo de serviço. E papai também se arrepende, uai. Ele também muda de ideia, ele também vê o quanto às vezes a gente mesmo merecendo um castigo, a gente está arrependido, né? E aí Deus falou, pare, já basta, falou pro anjo. E o anjo do Senhor tinha chegado perto da era de Araúna, né? O Jebuseu.
Quando Davi viu o anjo que matava o povo, ele disse ao Senhor: Ó Deus, eu sou o único que pequei contra o Senhor. Por que o meu povo que me segue como rebanho precisa pagar pelo meu erro? Deixe que o seu castigo caia somente sobre mim e a minha família, né? Então olha o tamanho da responsabilidade que tem um rei. Quando ele pisa na bola, o povo todo pode pagar. Sim. Né? Naquele dia, então, o Gade, profeta, veio a Davi e disse: Vá e construa um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi apressou-se em fazer o que o Senhor lhe ordenara por meio de Gade. Quando Araúna viu o rei e seus homens encaminhando-se em sua direção, saiu ao encontro deles e diante deles lançou-se ao chão com o rosto em terra. Por que o meu senhor e rei veio até o seu servo? Araúna perguntou ao rei. E Davi respondeu: Vim comprar a sua eira, para construir nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga que está destruindo o país. O que a gente conversou hoje sobre comprar? Sim. Né? Porque o papai já falou pra gente construir um altar para ele. E era justamente nesse lugar que o Ralph estava limpando o telhado que ele caiu, né? Só que, enfim, depois eu conto o resto da história. Ele só deixou eu contar até aqui. O tal do Araúna disse ao rei: Davi respondeu para Araúna, né? Eu vim comprar sua eira para construir nela um altar para que cesse a praga. E o Araúna disse ao rei: Tudo aqui está à disposição do meu senhor e rei para o sacrifício. Então, talvez quem tem a posse desse lugar que papai falou para a gente construir esse altar, vire e fale para o Ralph: olha, não precisa me dar nada, né? Mas Davi responde: Não, então, o Araúna fala para o rei: tudo que está aqui à disposição do meu senhor, aqui estão os bois para o sacrifício, o debulhador e tudo que o rei precisar para construir o altar, e também o jugo dos bois para a lenha do fogo que será aceso sobre o altar, tudo isso é seu. E acrescentou: que o Senhor, o seu Deus, aceite o seu sacrifício. Mas o rei disse a Araúna: não quero nada disso de graça. Quero comprar, pois não desejo oferecer ao Senhor, o meu Deus, sacrifício daquilo que não me custou nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Então, já teve uma outra ocasião, né? Em que nós deixamos aquelas 50 peças, né? Sim. E isso vai se repetir. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu ofertas queimadas e sacrifícios de paz. E o Senhor ouviu suas orações e a praga que destruía Israel cessou. Então, muitas coisas, às vezes, que está acontecendo na sua família, e você é o rei dela, homens que estão aqui escutando, foi por responsabilidade sua, ok? Né? E porque às vezes a família paga pelo que o sacerdote da casa fez ou deixou de fazer. Porém, como Deus é justo e ele precisa disciplinar seus filhos, você vai ter uma conversa com o pai e vai falar: pai, então tá, olha, eu escolho isso aqui. E você vai pagar o que tem que ser, sabe? Vai ver acontecer, às vezes, a sua família pagando por erros seus. Mas Deus é muito misericordioso. É muito maravilhoso. E quando ele sente que o seu coração realmente está arrependido com pureza, eu não quero ver minha família passar por isso, pai. Quem pecou fui eu, né? Ele dá a chance daquilo cessar, sabe? E você e seu povo ficar em paz.
tá? Eu desejo que vocês tenham essas conversas sinceras com Deus, como aqui tá acontecendo, né? E por isso que eu fiquei feliz com essa mensagem, porque veio para confirmar mais. Sim. Porque hoje de manhã a gente tá falando, nossa, Pai, nos dê muito trabalho, sabe? Muito trabalho pra gente conseguir ter recurso pra, sabe? Continuar a sua obra. Continuar a sua obra, honrar quem tem que ser honrado. Tudo isso. E sabe quando a gente fala assim, sem um compromisso, sem, a gente falou sem a matrimonialidade, assim, vamos dizer, né? E aí, agora, em oração, ele entregou essa palavra novamente para nós. A última vez que ele conversou com a gente em cima dessa palavra foi no dia... Não faz muito tempo. Aqui tem várias datas. Mas faz pouco tempo que a gente... 24 de setembro do ano passado, 7 de outubro. Nossa, muitas vezes. 22 de janeiro aqui, amor. Esse ano. Isso mesmo. Bem recente. Bem recente. Então é isso, gente. Tome as rédeas, né, da sua família. Se comprometa com Deus, né? Creia na palavra. Jesus está mexendo tudo, e tudo que está escrito está se cumprindo, né? Para quem estuda, lê, vai atrás, está vendo que nós estamos vivendo os sinais. E Deus sempre fala: todos os meus profetas foram perseguidos, passaram atribulações, mas fizeram as suas tarefas, né? E assim como eles, tantos outros, até o retorno do meu filho, também vão estar fazendo as tarefas. Então a gente fica muito honrado por poder fazer parte dessa pequena ferramentinha aqui de conversar com os amigos, né, com muita humildade, e dizer: chegou a hora, gente. Não dá mais para ficar enrolando. E é isso, né? Desejo uma sexta-feira abençoada para todos. Desculpa que eu tô meio mole, meio zonzo, porque tô tomando uns remédios fortes para dor aqui depois da cirurgia. Então eu tô meio assim, né? Balão. Mas se não, né? A dor é intensa, né? Mexer com o osso não é brincadeira. Mas a gente tá aí, firme e forte, porque Deus nos dá essa força para seguir em frente, porque tudo é para Ele, né? Então, se é para Ele, a gente tem que fazer o nosso melhor, tá bom? Boa noite para todos, na paz para todos.